Livro de Isaías, capítulo 24. A destruição da terra. Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta a sua superfície e dispersa os seus habitantes. Sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada. O Senhor falou. A terra lamenta e seca. Sim, o mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado dos seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram os seus decretos e quebraram a sua aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. Os seus habitantes pagam pelos seus pecados. São destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo seca e as videiras murcham. Os que festejavam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou e já não se ouvem os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos da harpa se calaram. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio ao caos. Todas as casas estão trancadas para que ninguém entre. Nas ruas, multidões clamam por vinho. A alegria se transformou em tristeza. A celebração foi expulsa da terra. A cidade foi deixada em ruínas. Os seus portões foram despedaçados. Assim é em toda a terra. Sobrou apenas um remanescente, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida, como as uvas que restam na videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste, deem glória ao Senhor. Nas terras além do mar, louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. O meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece. Há traição por toda a parte. Terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Os que fogem apavorados cairão numa armadilha. Os que escaparem da armadilha serão pegos num laço. Destruição cai dos céus como chuva. Os alicerces da terra estremecem. A terra se despedaçou, está totalmente destruída e é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado, estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa da sua rebelião é pesada demais. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes nas nações da terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão e, por fim, castigados. Então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião, reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo. Capítulo 25. Louvor pelo julgamento e pela salvação. Ó Senhor, honrarei e louvarei o teu nome, pois és o meu Deus. Fazes coisas maravilhosas. Tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. Transforma as cidades poderosas em montes de ruínas. Cidades com muros fortes se tornam escombros.
Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso, nações fortes declararão a tua glória. Povos cruéis te temerão. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável. Assim, os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra e o seu povo. O Senhor falou. Naquele dia, o povo dirá: Este é o nosso Deus, confiamos nele, e ele nos salvou. Ele é o Senhor, em quem confiamos. Alegremo-nos em seu livramento, pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém. Moabe, porém, será esmagada, será como palha pisada e deixada para apodrecer. Deus empurrará para baixo o povo de Moabe, como um nadador empurra a água para baixo com as mãos. Acabará com o seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Os muros altos de Moabe serão demolidos, serão derrubados por terra até o pó. Capítulo 26. Cântico de louvor ao Senhor. Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico. A nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e a lança ao pó. Os pobres a pisoteiam e os necessitados caminham sobre ela. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. Senhor, ao seguir as tuas justas decisões, depositamos em ti a nossa esperança. O desejo do nosso coração é glorificar o teu nome. À noite eu te procuro, ó Deus. Pela manhã te busco de todo o coração, pois só quando vem julgar a terra as pessoas aprendem a justiça. A tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Não levam em conta a majestade do Senhor. Ó Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Mostra-lhes o teu zelo em defender o teu povo. Então serão envergonhados, que o fogo da tua ira consuma os teus inimigos. Senhor, tu nos concederás paz. Sim, tudo o que realizamos vem de ti. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores nos governaram, mas só a ti adoramos. Aqueles a quem servimos estão mortos. Os seus espíritos jamais voltarão a viver. Tu os atacaste e os destruíste.
há muito caíram no esquecimento. Ó Senhor, engrandeceste o nosso povo. Sim, Tu nos tornastes grandes, expandiste as nossas fronteiras e foste glorificado. Senhor, em angústia te buscamos. Oramos sob o peso da Tua disciplina, como a mulher grávida que se contorce e grita de dor quando dá à luz. Assim estávamos em Tua presença, Senhor. Nós também nos contorcemos de dor intensa, mas o nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra, nem vida ao mundo. Os Teus mortos, porém, viverão, os seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois a Tua luz, que dá vida, descerá como orvalho sobre o Teu povo no lugar dos mortos. Restauração para Israel. Vá para casa, meu povo, e tranque as portas. Esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra pelos seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos. Ela os mostrará, para que todos os vejam. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor tomará a sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. Naquele dia, cantem sobre a videira frutífera. Eu, o Senhor, a vigiarei e a regarei com cuidado. Dia e noite a vigiarei, para que ninguém lhe cause dano. A minha ira terá passado. Se houver espinhos e mato crescendo ali, eu os atacarei e os queimarei, a menos que se voltem para mim e me peçam ajuda. Que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes. Israel brotará e florescerá, e encherá de frutos toda a terra. Acaso o Senhor feriu Israel como feriu os seus inimigos? Destruiu o povo como destruiu os seus adversários? Não, mas os exilou, para que lhe prestassem contas. Foram exilados da sua terra como se um vento oriental os tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso para purificar Israel da sua perversidade, para remover todo o seu pecado. Por isso, todos os santuários idólatras serão reduzidos a pó. Nenhum poste de Azerá ou altar de incenso continuará de pé. As cidades fortificadas ficarão silenciosas e vazias, as casas abandonadas, as ruas cobertas de ervas daninhas. Bezerros pastarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como os ramos secos de uma árvore, quebrados e usados para acender o fogo sob as panelas. É nação tola e insensata. Por isso aquele que os criou não terá compaixão nem misericórdia. Chegará o dia, porém, em que o Senhor os ajuntará como grãos colhidos à mão, um por um. Ele os reunirá desde o rio Eufrates, no leste, até o ribeiro do Egito, no oeste. Naquele dia soará a grande trombeta. Muitos que estavam perecendo no exílio na Assíria, no Egito, voltarão a Jerusalém para adorar o Senhor em seu santo monte.